Evangelho segundo Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 21. Eu vou ler e os irmãos vão acompanhar em suas Bíblias, do 21 até o 28. Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Ó Deus, revela-te um pouco mais para nós, através da tua palavra, nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. O tema da minha reflexão, baseado nesse texto, é uma fé que nos leva a ser vitoriosos na provação, seja ela que tamanho for. Essa mulher desse texto era uma estrangeira vivendo no meio de um povo altamente exclusivista. Ela era grega de origem sírio-fenícia, era uma mulher cananeia, ela pertencia a um povo que fora amaldiçoado por Deus no Velho Testamento. E o fato de Jesus estar interessado nela e falar com ela é prova de que, com a sua vinda ao mundo, a graça de Deus chegou para todos. Tito fala sobre isso. Ele vai dizer, Paulo fala sobre isso na sua carta a Tito. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente. A Bíblia, queridos, não nos informa como essa mulher obteve conhecimento sobre o Senhor Jesus. No entanto, ela ouviu falar de Jesus, o Cristo, filho de Davi. Ela ouviu falar dos milagres, das curas que ele estava realizando. Assim, o pouco que ela ouviu foi suficiente para levá-la à fé. E que tamanho de fé, prezados! Uma fé que resistiu a todo tipo de provação, uma fé que a levou aos pés do Senhor Jesus, uma fé que deu forças para ela passar por um teste terrível e que a tornou vitoriosa, uma fé a qual o próprio Senhor Jesus prestará homenagem para ela. Vai homenageá-la por essa fé. E fico pensando, enquanto muitos judeus, que todos os dias tinham a oportunidade de ver e ouvir o Senhor Jesus, permaneciam incrédulos, enquanto nós, prezados, que temos tanta informação sobre o Senhor Jesus, que temos a palavra de Deus completa, que somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, que temos tanta luz, encontramos na mulher cananeia um modelo perfeito dessa fé incrível,
dessa fé maravilhosa que é dada por Deus, fé operosa, que apesar dos obstáculos, apesar das dificuldades, ela é triunfante em meio à grande provação. É sobre essa fé operosa, é sobre essa fé triunfante que eu quero falar com vocês nesta manhã. Essa incrível fé da mulher cananeia venceu pelo menos 3 obstáculos horrorosos, eu diria, terríveis, terríveis, e por incrível que pareça, impostos pelo próprio Senhor Jesus. Soberania de Deus, não é? Soberania. Não tente entender esse texto com a sua pequena capacidade humana, apenas aceite a soberania de Deus nesse texto. E o primeiro obstáculo que essa mulher enfrentou foi o do silêncio. Versículos 21 a 23 diz assim: partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. O que estava acontecendo com o Senhor Jesus, será, hein? Simplesmente essa mulher viu que o Senhor Jesus estava passando perto dela. No texto paralelo diz que ela entrou numa casa onde o Senhor Jesus estava. O fato é que essa mulher sabia quem Jesus era, porque somente o chamavam de filho de Davi aqueles que de alguma forma sabiam da aliança que Deus havia feito com o incrível rei Davi. Então, o seu grito, longe de ser um tiro no escuro, era um grito de quem sabia o que estava fazendo. Essa mulher sabia quem era o Senhor Jesus. Essa mulher sabia da capacidade que o Senhor Jesus tinha de resolver o seu problema. Então ela clama: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Pela sua iniciativa, pelo seu grito, percebe-se nitidamente que, óbvio, ela estava em grande sofrimento. Especialmente você que é mãe, você que é pai também. Você pode imaginar o tamanho do sofrimento de ver um filho recorrentemente sendo possesso por um espírito maligno? Pensa aí um pouquinho. Porque às vezes a gente passa por textos da palavra e a gente não se coloca no lugar do que a pessoa está vivendo. Pensa aí. Pensa como você lidaria com isso. Será que nós temos noção do que significa isso? Eu posso afirmar, definitivamente, nós não temos noção do que seja isso. Porque só tem noção do que é isso quem passa por isso. A gente pode ter um vislumbre. E essa era a situação terrível dessa mulher cananeia. Então ela clama: filho de Davi, tem compaixão de mim. Olha o estado da minha filha. E o único que pode solucionar isso és tu, Senhor. E sabe o que o Senhor Jesus faz? Diz o texto: Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Há um completo silêncio da parte do Senhor Jesus. Jesus não diz nada. É como se ele estivesse escondendo dela ou fazendo de conta que ela nem existisse. Por isso eu insisto, não tente entender isto. Não tente entender isso. Apenas considere o fato de que o Senhor Jesus
é Deus e é soberano e sabia o que estava fazendo. Interessante que para o paralítico de Cafarnaum, Jesus diz: levanta, pega a sua cama e ande. Antes ele daí havia dito: os seus pecados estão perdoados. Jesus restaurou a visão do cego, disse-lhe: você quer ser curado? Jesus conversa. Jesus purifica o leproso. Jesus ressuscita a filha de Jairo. Jesus cura o servo do centurião romano de Cafarnaum. Ele vai ao encontro daqueles que nem estavam procurando por ele. Ele alimenta milhares de pessoas. Ele dá água viva à mulher samaritana. Ele disse para multidões, para o mundo da sua época: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todos eram acolhidos, aliviados, ajudados e curados. Mas Jesus não responde palavra para essa mulher. Jesus fica em completo silêncio diante do seu clamor. E a pergunta que não quer calar, não é? A pergunta que não quer calar: como você tem reagido aos silêncios de Deus? Quantas vezes você já não se comparou com outras pessoas que têm atribuído a Deus uma série de bênçãos e vitórias, e Ele continua em silêncio para você? Quem aqui já não teve essa experiência? Quantas vezes você já não achou que Deus nem se importa com você? Algo para se pensar. Mas o fato, queridos, é que essa mulher, ela não se deixa vencer por esse obstáculo. Ela não fica querendo entender o silêncio de Jesus, não. Ela não quer entender. Ela não tem tempo para entender. Ela não deseja entender. Ela não fica fazendo elucubrações, tipo: será que é porque eu sou isso? Será que é porque eu sou aquilo? Por quê? Ele atende tanta gente, por que que ele nem sequer responde uma palavra? Sabe por que não? Sabe por que ela não está interessada em entender isso? E sabe por que nós também devemos assumir uma postura de não querer entender silêncios de Deus? Simplesmente porque essa mulher confiava nas promessas de um Deus que não é homem para mentir. Não importa se ele está teoricamente em silêncio para você. Isso não importa, não é o mais importante. O mais importante é se você confia de que Ele cumpre o que promete. Não gosto de jeito nenhum de combinar alguma coisa com os meus netos, especialmente com Álvaro, e não cumprir. Porque Álvaro, o vovô, ouviram? Fala mais alto. Quando ele promete, ele cumpre. E ele confia nisso. Ele confia nisso. E é muito mais importante nós confiarmos de que Deus é cumpridor de suas promessas, que Ele não é homem para mentir, do que entender o silêncio aparente dEle, aparente ou não, ou de repente um silêncio mesmo, porque soberanamente Ele não quer nos responder palavra naquele momento. Mas ela não se deixa vencer por esse obstáculo. Ela acredita em suas promessas, e isso é o suficiente. Ela certamente tinha conhecimento daquilo que Deus disse para Jeremias: invoca-me e te responderei.
Mas ele não disse: invoca-te e te responderei imediatamente. Ele não diz sequer que iria falar alguma coisa antes de responder, antes de dar a bênção que você tanto quer. Certamente, essa mulher tinha conhecimento também do que Jeremias disse em outro momento. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Ainda que o que você esteja me pedindo, eu te dê, sem te dar uma palavra, mesmo silenciosamente, mas o que você quer, o que você precisa é de uma bênção. Então confia, essa bênção vai chegar, mas você precisa confiar. Deus não é homem para mentir, Ele é fiel, cumpridor das suas promessas. Por isso, essa mulher cananeia, ela vence esse obstáculo. Ela não se importa com o silêncio de Deus. Não se importa no sentido de desistir. Mas, prezados, o silêncio do Senhor Jesus, nesse caso, nesse episódio, de longe, não é o principal obstáculo que essa mulher vai enfrentar. Eita texto que a gente precisa de fé também para... Não é, professora França? A França está ali, a professora. Ela está ali tentando entender assim, o que está acontecendo com Jesus, meu Deus do céu. Mas de longe o silêncio de Jesus para a mulher cananeia de longe não é o principal obstáculo. Ela teve também que ultrapassar o segundo obstáculo, que foi o da resposta negativa do Senhor Jesus, e nem foi direcionado a ela. Versículos 23 e 24 diz: e os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu aos discípulos: não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Difícil, né? Os discípulos aqui só querem se livrar de um transtorno aparente. Só querem se livrar do incômodo. Senhor, manda essa mulher embora. Está aqui, ó. Está aqui atrás da gente. Porque apesar do silêncio do Senhor Jesus, em não lhe responder palavra, essa mulher não para. Ela continua clamando. Afinal, ela sabe com quem ela está falando. Ela sabe quem é o Senhor Jesus e que Ele é poderoso para salvar. Mas o que você faria se você tivesse clamado pelo Senhor Jesus e Ele não te respondesse, embora você tivesse certeza que Ele estava te ouvindo? Provavelmente, com o orgulho bastante ferido, a gente iria embora para casa, não é? Não quer falar comigo? Vou para casa. Mas não foi o que essa mulher de fé fez. O texto prossegue e diz que ela continuou clamando e gritando ao ponto de os discípulos ficarem de tal maneira incomodados que pedem ao Senhor Jesus para dar um jeito. Despede-a. E aí vem a recusa do Senhor Jesus em atender a pobre mulher com a sua filhinha endemoniada. Jesus responde para os discípulos: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor Jesus, impressionantemente, Ele sequer responde à mulher, mas sim aos discípulos. Parece que o Senhor Jesus está decidido a não ter conversa com essa mulher. Jesus parece que cismou com essa mulher.
Visão humana, né? Visão humana. Parece que o Senhor Jesus está disposto mesmo a não gastar tempo com ela e responde apenas aos seus discípulos. Irmãos, eu fico pensando, se o silêncio de Jesus pode ter parecido cruel para aquela mulher, imagina isso que o Senhor Jesus acabou de dizer aos discípulos. O fato é que quando ele estava em silêncio, logicamente havia a expectativa ou esperança de que quando ele falasse, ele respondesse favoravelmente. Concordam? Com silêncio, né? Com silêncio. Chega, pastor Manga, me arruma aí 50 mil para eu pagar em 60 meses, sem juro. E aí o pastor Manga não fala nada. Opa! Ele não falou nada. Ele podia ter virado para mim e falado: você está louco? Bilolô das ideias? Não é? Essa mulher pode ter pensado: não, ele não falou nada, mas na hora que ele falar, né? E aí eu fico, pastor, falei, aí eu vou e insisto, pastor, e sobre o seu pedido, o senhor não vai me emprestar? E ele, imagina, pastor, quando você falou assim, eu já mandei uma mensagem para o gerente do banco, dizendo para disponibilizar lá para você. O fato é que, enquanto Jesus estava em silêncio, queira ou não, havia essa expectativa, mas agora toda a esperança se vai. Agora essa mãe desesperada tem uma resposta, e a resposta é: não, você não tem direito a essa bênção que você está pedindo. Eu não vim para você não pertence ao povo escolhido. Você está fora de ordem. Você de fato, bilolô das ideias, como é que você pede algo que você definitivamente não tem direito? E agora, prezados, se essa resposta tivesse vindo dos discípulos, ó, a questão de expectativa de novo, ó. Se essa resposta tivesse vindo dos discípulos, ela ainda poderia recorrer ao próprio Senhor Jesus. Mas é Ele que está recusando atendê-la. A quem essa mulher desesperada vai apelar? E eu volto a fazer a pergunta: o que faríamos diante dessa recusa do Senhor Jesus, prezados? O que faríamos com o nosso orgulho? Quero melhorar essa pergunta: o que faríamos se percebêssemos que o Senhor Jesus não estivesse querendo nos atender em algo que precisamos muito? Eu de fato não sei o que faríamos. Tenho uma ideia. Mas o que essa mulher fez foi uma grandeza de demonstração, de perseverança e fé. Vejam, ela, porém, primeiro Jesus não responde palavra. Depois Jesus, aos incomodados discípulos, o Senhor Jesus diz: olha, eu não vim para ela. Eu não vim para ela, eu vim para o povo de Israel. E sabe o que essa mulher faz? O texto diz que ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Senhor, é só o Senhor que pode. Senhor, eu sei quem Tu és. Eu estou prostrado aos Teus pés. Essa mulher está movida por uma confiança inabalável de que está bem de frente ao Deus que pode curar a sua filhinha. Ela está firme nesse propósito. Ela o adora. Ela reconhece que de fato e de verdade Ele é poderoso para salvar. Ela reconhece que nele, no Senhor Jesus, tudo subsiste.
Ela pede socorro àquele que é socorro bem presente nas tribulações. Com a sua fé incrível, triunfante, perseverante, ela passou pelo obstáculo do silêncio do Senhor Jesus e crê que vai vencer esse obstáculo também. E de uma forma absolutamente impressionante e surpreendente, o Senhor Jesus vai insistir nesta rejeição de uma maneira que só podemos entender levando em conta a soberania de Deus sobre tudo isso. O Senhor Jesus vai dizer algo que extrapola os limites de qualquer fé titubeante. Veja a resposta dele, e aqui nós vamos para o terceiro obstáculo, que foi o obstáculo do desprezo do Senhor Jesus. Queiram ou não, o Senhor Jesus desprezou essa mulher aqui neste momento. Versículo 26 vai dizer: então ela se prostra diante dele, ela adora o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus vai dizer assim: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Lançá-lo aos cachorrinhos. Agora o Senhor Jesus está falando com ela. Parece que Jesus queria mesmo provar a fé daquela mulher sofrida. Em primeiro lugar, o silêncio, depois a recusa do Senhor Jesus, agora o desprezo. Como é que você lidaria com isso? E aqui, prezados, Jesus não está usando uma figura de linguagem, não. Ele quis dizer isso mesmo para ela. Os filhos são os israelitas, povo judeu. E os cães, os cachorrinhos, os cães, são os pagãos. E os cananeus eram um desses povos. Concluindo então que essa palavra de Jesus é mais dura do que o seu silêncio, é muito mais cruel do que a sua recusa. Meu Deus, aonde isso vai parar? Será que essa mulher vai desistir? Definitivamente não, prezados. É nesse momento que a fé incrível dessa mulher se manifestará de uma maneira mais esplendorosa. Sabe como? Ela se humilha diante da poderosa mão do Senhor. Ela se humilha, ela reconhece, ela responde assim para Jesus: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela se humilha, ela não titubeia em sua fé, ela não abre mão de reconhecer que quem está falando com ela é o Messias prometido. Ela não entende, ela não está entendendo, mas ela não abre mão de continuar confiando, de continuar se lembrando que ela está diante do Todo-Poderoso. Não sei se foi C.S. Lewis que disse que se no porvir nada do que ele acreditou não acontecesse, não existisse, ele não teria perdido nada, porque ele tinha a convicção de que ele acreditou naquele que é o Todo-Poderoso. Ela se humilha diante do Senhor Jesus e diz para ele que aceita ser considerada um cachorro, uma cadela, um cachorrinho, mas que ainda assim, os cachorrinhos comem daquilo que sobra do que é servido aos seus donos. Era como se essa mulher dissesse assim: é verdade, Senhor, é verdade, eu sou para o seu povo o que o cachorro é para uma criança. E sim, Senhor, eu sou uma pagã. Sim, Senhor, eu sou uma estranha para o seu povo. Eu sou uma pecadora miserável e totalmente indigna do seu favor e da sua graça. Mas não estou te pedindo, Senhor. Eu não estou te pedindo para eu me assentar à mesa dos filhos. Só peço a parte dos cachorrinhos. O que eu te
peço, Senhor, não é porque eu mereço. O que eu te peço é confiado no que o Senhor é. É confiado na sua graça, no seu favor maravilhoso. Eu não estou te pedindo para me assentar à mesa dos filhos. Não estou pedindo nenhuma regalia. Os cães comem as migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então, Senhor, ela ainda dizendo, então, Senhor, dá-me uma única migalha desse seu banquete. Dá-me uma única palavra da sua boca. Apenas uma palavra, e a minha filha querida estará curada, porque tu és o Deus Todo-Poderoso. Basta uma palavra tua, Senhor. E partindo para o final, então algo tremendo acontece. É incrível isso aqui. Rigorosamente aqui, depois dessa atitude dela, os papéis se invertem. Agora é ela que triunfa. É ela que triunfa e o Senhor Jesus se rende a ela e a sua fé inabalável. O Senhor Jesus vai lhe dizer, então lhe disse Jesus, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Quantas lições podemos aprender dessa história verídica, prezados? É incrível como muitas vezes, diante das provações, nós desistimos com muita facilidade. É incrível como nos esquecemos facilmente da bem-aventurança que Tiago nos fala, quando ele diz assim, ó, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Aprendemos aqui que quanto maior a provação e a luta, maior será a vitória. Quanto mais a mulher cananeia era provada, mais preciosa era a sua perseverança e mais forte era a sua fé. Queridos, não basta admirar a mulher cananeia, devemos imitar a sua fé. Se um dia nos encontrarmos em uma situação semelhante à dela, precisamos nos lembrar da sua história. Quando tudo parecer silencioso, vamos jogar fora o desânimo que chega para nos liquidar. Quando parecer que o Senhor Jesus está recusando nos atender, vamos perseverar em oração. É aí que precisamos orar mais, porque provavelmente a nossa fé está sendo provada. Quando formos lembrados, como o Senhor Jesus a lembrou, quando formos lembrados de quão indignos somos de qualquer bênção, de qualquer resposta da parte de Deus, ao invés de sairmos com um bico, ao invés de desistirmos de andar com o Senhor Jesus, ao invés de sairmos da igreja, ao invés de termos atitudes rebeldes, vamos ao contrário, nos humilhar diante da poderosa mão do Senhor Jesus. É aqui, a provação está chegando ao final, é aqui, nesse momento. Não custa lembrar que quando essa incrível mulher de fé reconheceu que não somente ela estava diante do Deus que podia curar sua filha, e reconheceu que ele tinha todo o direito sobre ela, que ela era completamente indigna, que era uma pecadora miserável, que ela não tinha nenhum direito ao seu favor, quando ela não tinha nenhum mérito, absolutamente nenhum, sabendo que tudo que ela receberia dele seria por graça e misericórdia dele, precisamente neste momento, essa mulher escuta, ó mulher, grande é a tua fé, faça-se como queres. Fé, prezados,
sempre a fé que vem de Deus, sempre a fé que é instruída pela palavra, que é guiada pelo Espírito Santo, que é a causa da nossa regeneração, fé que é o segredo da nossa força, o resumo da nossa vida cristã, pois sem ela é impossível agradar a Deus. Esta mulher obteve o favor de Deus, porque ela teve fé do início ao fim de que sabia quem Jesus era. Esta é a fé que glorifica a Deus. Esta é a fé que triunfa em tudo e em toda parte. Vivemos por fé. Você está me ouvindo aqui, você está reverentemente me ouvindo aqui, porque você crê que essa palavra que está sendo pregada vem de Deus, de um Deus que sempre existiu, que não foi feito. Essa é a palavra do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. É pela fé que você crê nisso. Essa é a palavra que você não viu sendo escrita, mas você sabe que é palavra de Deus para a sua vida. E eu quero perguntar se há alguém aqui nessa manhã que ainda não tem essa fé que essa mulher teve. Você acredita em Deus, você acredita em Jesus, mas você ainda não depositou a sua fé nele para a salvação da sua alma. Há alguém aqui assim, que nessa manhã quer manifestar essa fé? É o seu caso? É o seu caso? E deseja entregar a sua vida para o Senhor Jesus cuidar? Se é o seu caso, levanta a sua mão. Há alguém aqui que ainda não depositou sua confiança na pessoa do Senhor Jesus e quer fazer isso nessa manhã? Levanta sua mão. Agora eu quero falar com você. E Deus já falou comigo. Quero falar com você. Como está a sua fé? Você não pode pensar em fé sem se lembrar do significado do que é fé. Deus é tão bom. Fé é certeza daquilo que se espera. A convicção de fatos que se não veem. Como está a sua fé? A gente precisa dela para esse tempo que está chegando. Eu acho que mais de um tamanho mais do que um grãozinho de mostarda, como o Senhor Jesus exemplificou. Acho que um pouquinho mais, porque vem dias difíceis. Mas olha o que essa mulher enfrentou. Silêncio do Senhor Jesus, rejeição, foi envergonhada, mas ao final, é muito interessante isso aqui. Ao final, o Senhor Jesus sai do controle e diz: você está no controle, faça conforme você quer. Não é interessante isso? Já pensou? O Senhor Jesus, nosso Deus, dizer para você assim: ó, faça o que tu queres. E imediatamente aquela menina ficou livre. Você está com uma fé assim? Se não, peça a Deus. Faça: Senhor, fala: Senhor, aumente a minha fé, porque é Ele que nos dá. Que
Que Deus nos ajude, nos abençoe e que nos momentos das nossas provações nos lembremos dessa incrível história desta mulher de fé. Amém.